Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma hora do estudo. É com grande prazer que estamos aqui mais uma vez para aprendermos acerca da confissão de fé e também da palavra do nosso Deus, porque não podemos esquecer que a confissão de fé é uma sistematização daqueles assuntos que estão dentro da nossa Bíblia, dentro da palavra de Deus. Estamos nos aproximando, então, do final do capítulo 10, acerca da vocação eficaz. Hoje é a nossa segunda parte. Como eu sempre digo, se você não assistiu a primeira parte, se você não acompanhou a primeira parte, se por algum motivo você perdeu um outro estudo, acesse aí embaixo o canal da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e procure na playlist A Hora do Estudo. Temos todos os estudos ali salvos e certamente preparados para você estudar, para você acompanhar, para você aprender mais conosco, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar este nosso estudo de hoje. Como eu já disse, seja muito bem-vindo, que este momento glorifique a Deus em primeiro lugar, mas edifique a sua vida, dando-lhe sabedoria, conhecimento e aprendizado durante o caminho. Não esqueça de pegar a sua Bíblia, fique com ela em mãos. A referência aparece sempre na nossa tela, porém é sempre bom ter a Bíblia em nossas mãos para acompanharmos, para estarmos tendo contato com ela e caso seja necessário alguma anotação também é sempre muito importante, ok? Então, como eu disse, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao capítulo de número 10 da vocação eficaz. Se você não sabe o que é vocação eficaz, volte lá na primeira parte, está tudo explicadinho no nosso primeiro estudo, a primeira parte do capítulo 10. Hoje, então, estamos caminhando para o final, para a segunda parte, para a parte final do capítulo 10, para encerrarmos ele. Então, capítulo 10 da vocação eficaz, o ponto de número 3, vai nos dizer o seguinte: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Aí entra uma questão muito importante. Aqui, a confissão vai detalhar acerca das crianças que morrem ainda na infância, que não colocaram-se, então, a sua pública profissão de fé, ou não entraram, então, não conseguimos ver nelas, né, esta obra de transformação, mas aqui diz que as crianças sendo eleitas, elas são regeneradas e por Cristo salvas. Elas são regeneradas, é a obra de Deus, elas são salvas por Cristo, é a obra do Senhor, é o sangue de Cristo naquela cruz derramado por elas, mas é no caso de crianças eleitas, e também das outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. E aí entra a questão, por exemplo, de síndromes. Algumas síndromes nós não conseguimos, então, olhar para a pessoa e ela mesma não consegue, então, de maneira exterior, ela é incapaz de mostrar ou falar ou dizer ou proclamar por N fatores, síndromes, algumas doenças, alguns problemas intelectuais ou coisas do tipo. Então, nós entendemos que estas pessoas que sendo eleitas, não quer dizer que elas todas vão para o céu, tá? Sendo eleitas, elas irão, então, ser regeneradas e salvas por Deus, obra do Santo Deus. E aí eu digo sendo eleitas, porque, queridos irmãos, nós podemos cair num problema muito grave aqui. E quando dizemos um problema muito grave, porque realmente é. Quando nós falamos que as crianças morrem na infância e elas vão direto para o céu, olha, seria muito fácil começarem, por exemplo, a matar as crianças para elas irem direto para o céu. E isso é muito preocupante, porque se isso for algo abordado, é melhor ela nem crescer, é melhor ela morrer criança, porque ela já vai direto para o céu, ela já tem um passe livre para o céu, por ser criança. E isso não é correto de se dizer, isso não é correto de se afirmar. As crianças sendo eleitas, elas sim vão para o céu, porque elas são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito de Deus, que opera quando, onde e como quer. Não é conforme o meu querer ou o seu querer, é conforme o querer de Deus. É uma ação exclusiva do nosso Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo.
não é algo do ser humano. Então, ela sendo eleita, ela é salva. E isso é muito complicado, porque nós precisamos entender que crianças, mesmo aos nossos olhos, sendo imaturas, elas são pecadoras também, porque elas foram concebidas em pecado. O estado original delas é o pecado. Elas precisam de um Salvador. Então não podemos afirmar que toda criança que morre vai para o céu. Não podemos. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado. Mas confiando em Deus, confiando na soberania do nosso Senhor, nós devemos descansar, sabendo que Ele é Deus e a sua obra está sendo feita. Então não podemos afirmar, olha, essa criança está no céu. Porque se fosse o caso de toda criança estar no céu, seria melhor que esta criança morresse do que ela vivesse durante a sua vida, alcançando a adolescência, alcançando a juventude e a vida adulta, porque assim ela poderia ir para o inferno, né, através do seu pecado. Então não podemos afirmar que uma criança vai para o céu. Mas podemos ver através deste ponto que uma criança eleita, mesmo morrendo na infância, mesmo não dando sinais, então, exteriores de sua salvação, as boas obras, também não proclamando e professando a sua fé, tanto crianças na sua infância, quanto pessoas que não podem, não são capazes, têm algum problema, algum déficit, alguma síndrome, também são salvas se forem eleitas. Então, a palavra do Senhor como referência bíblica, Gênesis 17:7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. É palavra do Senhor. O Senhor promete, então, uma descendência e diz que será Deus para aquela descendência também. E João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O diálogo entre Nicodemos e Jesus e Nicodemos, Jesus diz isso, o vento sopra onde quer, nós não podemos controlar o vento. Assim também é aquele que é nascido do Espírito, a obra é do Espírito, o Espírito faz conforme o seu próprio querer, conforme o seu próprio agir. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não existe outro nome a não ser o nome de Cristo em que haja salvação. Mas ainda neste ponto de número 3, talvez seja um ponto até que meio alarmante e que possa ter te escandalizado ou assustado. Mas eu te digo, confie no Senhor. A obra de salvação, ela é a obra do Senhor. Nós vimos isso até aqui em todos os pontos e capítulos que nós temos estudado, principalmente esses últimos, nós vemos que a obra da salvação é exclusiva do Senhor. A obra é do Senhor. Nós não temos parte nisso. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Isso é uma salvação de Deus. É algo que vem do nosso Senhor. É algo conquistado na cruz pelo Filho. É algo dado pelo Pai ao homem e aplicado pelo Espírito Santo em nosso coração. Então é obra divina, não é obra de homem, não é obra minha, não é obra sua. Porém, quando falamos de crianças e pessoas que têm as suas deficiências, nós tendemos a, às vezes, tomarmos atitudes, como eu posso dizer, exaltadas, atitudes que acabam sendo extremistas. Por isso que temos que ter muito cuidado quando afirmamos que todas as crianças vão para o céu. Tomemos cuidado com isso, tomemos muito cuidado, porque isso pode trazer repercussões fortes e também podem dar ideias a heresias que aí existam, em que as pessoas de repente vão começar a falar, opa, vamos matar todas as crianças porque elas vão para o céu. E isso não é verdade. Então, tomemos cuidado nisso, tomemos cuidado com esta questão. A salvação vem através da eleição. Deus escolheu antes da fundação do mundo os seus. E a partir do momento, então, que Cristo morre naquela cruz, a partir do momento que o Espírito Santo fala com a pessoa, nós vemos então que há então algo dentro do coração dela, que há algo dentro do ser dela, que aplica então essa obra maravilhosa, essa obra divina. Então, continuando, nós vamos seguindo para o nosso próximo ponto. Ponto de número 4. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra
e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo não se chegam nunca a Cristo, e portanto não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã. Por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam, o asseverar e manter que podem é muito pernicioso e detestável. Quando nós olhamos para este texto, é sempre um texto longo, é sempre muito complicado, mas quando nós olhamos isso, nós vemos que os não eleitos, mesmo que eles em determinado momento da sua vida professem, então, serem cristãos e vivam na igreja toda a vida, no final do julgamento, no julgamento, eles serão mandados para o seu lugar de castigo. Porque o professar da boca do homem é sempre muito complicado, porque há engano, há mentira. O homem pode se vestir de uma máscara que engane aos outros. E quando nós vemos que essas pessoas têm, então, esta operação comum do Espírito, elas não podem se achegar a Cristo verdadeiramente. Elas não podem ser salvas verdadeiramente. Existe a graça comum sobre todos os homens. E existem pessoas que dirão que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, chamarão de mestre, mas no último dia, Jesus Cristo mandará eles se apartarem dele, porque não os conhece. Eles dirão, mestre, mestre, e Jesus Cristo simplesmente falará para eles irem embora, porque não os conhecem, não fazem parte do seu rebanho. E que mesmo mostrando aos nossos olhos tais coisas, não esqueçamos que também somos homens e podemos ser enganados. Quantos ímpios não fazem o bem por aí, mas nós não podemos dizer que eles serão salvos pelo bem que eles fazem. E aí entra outro ponto, outra questão neste ponto, que é, independente da pessoa, ou se ela obedeça a lei da religião que ela segue, isto não é para a salvação dela, porque só há um caminho, só há uma verdade, só há a vida em Cristo Jesus. Então a pessoa ela não pode se salvar através da religião que ela siga, mesmo ela obedecendo tudo que ela segue naquela religião, se o que ela segue não aponta para Cristo como Senhor e Salvador, como o único caminho. Os não eleitos podem demonstrar muitas coisas boas aos olhos humanos, mas no dia do julgamento, eles sofrerão o castigo eterno de Deus. Os não eleitos sofrerão no inferno no final de sua vida, porque eles nunca se chegarão a Cristo e nunca serão salvos por Jesus. Como referência bíblica, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós vemos que fora de Jesus Cristo não há salvação. Fora de Deus o Pai não há perdão de pecados. Fora do Espírito Santo de Deus não há a mudança de vida. Não há aplicação, então, da obra redentiva do Senhor. As pessoas que estão fora do povo, do rebanho de Deus, pode ser que obedeçam às leis de Deus. Pode ser que não matem, não roubem, não mintam, não cobicem. Mas elas não serão salvas, porque elas não professam verdadeiramente Deus como único Deus, Jesus Cristo como único Senhor e Salvador.
A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito, seja maldição. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Esta pessoa pode enganar homens, pode enganar pessoas. Esta pessoa pode enganar qualquer um que pise nessa terra. Mas ela nunca enganará o Deus, o único Deus. Ela nunca enganará Jesus Cristo, o Senhor. Ela nunca enganará o Espírito Santo de Deus. Por isso, se alguém não ama o Senhor, mesmo que esteja dentro da igreja, que esta pessoa seja maldita. E que esperemos a volta do Senhor Jesus Cristo, porque quando ele voltar, tudo e todos serão julgados, conforme a sua reta justiça. Mateus 13, versículos 14 e 15. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Muitos são os homens, queridos irmãos, que olham, que ouvem, mas que não são alcançados verdadeiramente. E que se são alcançados o ver e ouvir, eles são alcançados pelo próprio Deus. E é o próprio Deus, através da sua obra, como diz. Eles entendem com o coração, se convertem e são curados pelo próprio Deus. Eles não são curados por sua escolha, por sua ação, por quem eles são. Eles são curados pelo próprio Santo Deus. Quando olhamos acerca da vocação eficaz, sabemos que é o chamado de Deus na história do homem que acontece no determinado momento que ele quer. Esta é a vocação eficaz, este é o chamado eficiente. Mas muitas são as pessoas que podem estar enganando a outros. Nós não temos, infelizmente, como saber. Claro que em alguns momentos nós sabemos. Claro que em alguns momentos nós olhamos para as pessoas e conseguimos discernir se há algo verdadeiro ali ou se é apenas alguma balela, por exemplo. Mas por muitas vezes temos que tomar cuidado. Porque um homem, infelizmente, em sua natureza pecaminosa, não alcançado por Deus, ele é uma pessoa que faz muitas máscaras. Conforme eu li uma vez de um antropólogo e missionário da nossa igreja, reverendo Ronaldo Lidório, as tribos têm muito costume de fazer máscaras para se tornarem, então, quando colocam as máscaras, outras pessoas, outros seres ou entidades. Quantas vezes nós, homens, não colocamos máscaras para nos tornarmos outras pessoas? Que Deus tenha misericórdia de nossa vida, que tenha misericórdia dos seus eleitos, que tenha misericórdia do mundo. Que Deus venha logo e julgue conforme o seu reto juízo, a sua reta justiça. Que ele julgue tudo e todos para a honra do seu santo nome. Não para a glória humana, mas por quem ele é. Nosso Senhor, que existe desde a eternidade e existirá até toda a eternidade. Este é um assunto muito polêmico e é um assunto bem complicado, mas que consigamos entender com clareza este momento. Que consigamos entender acerca da obra da salvação, do chamado de Deus, e que existem pessoas que ele chama e existem pessoas que ele não chama. As pessoas eleitas e não eleitas. Há o chamado de Deus, e esse chamado é eficaz
aos que são seus, aos que fazem parte do seu rebanho. Meu querido irmão, terminamos então hoje o capítulo de número 10. Semana que vem, se Deus permitir, iniciamos o capítulo de número 11. Se você está curioso acerca do tema, eu não vou falar. Você vai ter que assistir semana que vem aqui conosco. Quero te desejar uma ótima noite. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha entendido este momento, esta nossa conversa, esta nossa discussão, e que tenha sido algo edificante para ti. Que se tiver alguma dúvida, não hesite em nos procurar aqui nos comentários, procurar na igreja e conversar sobre isso, não há nenhum problema, estamos à disposição para isso. Que neste momento possamos então aprender cada dia mais acerca da obra de Deus em nossa vida, acerca do chamado maravilhoso do nosso Senhor. E que a nossa igreja, que é a Unida TV, glorifique a Deus e edifique ao amado rebanho. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima noite. Um grande abraço e até semana que vem.